vai falar a respeito do ano chamado ano da popularidade de Jesus. Então, aqui é o seguinte, nós falamos até na aula passada, no primeiro ano, né, do ministério de Jesus, que foi o ano da inauguração do ministério, quando ele inicia ali o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, depois vai para Jerusalém por ocasião da Páscoa, né? No segundo ano, ele vai novamente lá para Jerusalém, que é um dos textos que nós vamos ver aqui hoje. Então, algumas coisinhas que eu vou apresentar nas próximas telas aí, elas estão relacionadas tanto com a aula de hoje, quanto da aula a próxima aula, não de semana que vem na outra. Então, alguns capítulos, eles vão estar fora dessa lista dos capítulos aqui da parte 63 do livro de vocês, tá? Mas é só para dar uma explanação geral em relação aos eventos. Então, antes de mostrar a questão cronológica, né, o caminho percorrido por Jesus nesse ano da popularidade, eu vou falar um pouco a respeito da visão, da forma com que cada um dos evangelistas apresenta essas passagens, né? Então, Mateus, Marcos e Lucas, principalmente, porque João, vocês podem analisar no texto, na página 63, que são alguns textos aí que eles se encaixam, né? Começa ali com o Evangelho de João, depois o Evangelho de João se encaixa num intervalo entre os demais evangelhos. E aí nós vamos ver um pouco das passagens também, né? Então, vamos começar falando a respeito. Boa noite. Boa noite, Silmara. Paz, tudo bem? Vamos começar vendo primeiro aqui a questão dos evangelistas em si, da visão, da forma que eles apresentam, para a gente perceber duas coisinhas, né? As similaridades que os evangelhos apresentam em relação às narrativas, em relação àquilo que eles narram, né, os eventos que eles narram, e as diferenças no que diz respeito ao ponto de vista que cada um mostra, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro aqui, gostaria de analisar com vocês o Evangelho de Mateus. Então, Mateus, a sequência aqui, nós vamos ver nos capítulos 8 e 9, nós vamos ver Mateus narrando cura de enfermos, expulsão de demônios, né, e perdão de pecados. Nos capítulos 11 a 13, nós vamos ver Jesus pronunciando juízo contra cidades incrédulas, pregando o reino de Deus. Então, só para a gente relembrar, né, quando nós falamos de Mateus, nós estamos falando de um evangelista que apresenta Jesus como sendo o Messias rei, né, aquele profetizado no Antigo Testamento, pelos profetas. Então, o que Mateus tem de característica similar a Marcos? É a utilização do Antigo Testamento. Ué, vocês estão juntos aí? Agora que eu vi vocês duas aí. Semana passada vocês não estavam assim não, né? Não, né? Semana passada o Silmar deu cano aqui na aula. Não deu não, Silmar? Ela fala e dá risada, né? Eu estou um pouco ausente das aulas, estava com um probleminha aí, mas Deus está no controle. Amém. Então, o que Mateus e Marcos têm de similaridade? A referência às profecias do Antigo Testamento, em relação ao Messias, né? Agora, qual é a diferença? A diferença é que Mateus apresenta as profecias e apresenta o cumprimento das profecias como Jesus sendo o Messias rei, e Marcos como Messias servo, né? Então, aqui, quando Mateus mostra Jesus, né, pregando a respeito do reino de Deus,
A ideia que Mateus passa é de que o próprio rei está instituindo o reino a partir de agora aqui na Terra. Então é aquela história do reino que é agora, mas não ainda, né? Ou seja, Jesus já veio para estabelecer o reino, mas ele ainda não foi estabelecido na sua plenitude. Porque para que ele seja estabelecido na sua plenitude, necessita do próprio rei aqui na terra governando, né? Ou seja, o Senhor Jesus. Ah, tem duas Silmara na classe hoje? Por que tem duas Silmara? O que será? Quem que é essa outra Silmara aqui agora? Mas não é você, né, Silmara? Tá mexendo aí, né? Não é quem que é então, será? Entrou outra Silmara aí. É, ficou com vergonha e foi embora. Ah, Silmara, é você mesmo, está brincando comigo. Vamos lá, estava falando, né? Então, o próprio Jesus pregando aqui o reino de Deus. No capítulo 16, né, nós vamos ver Jesus pregando contra a hipocrisia dos religiosos, exortando então ao arrependimento, né? Prega contra a hipocrisia. Então, o Evangelho de Mateus vai mostrar esse ano da popularidade exatamente dessa forma aqui. Tá? Então, a característica do Evangelho de Mateus é apresentar Jesus fazendo todas essas coisas como mostra de que ele é o descendente de Davi, que ele é o legítimo sucessor do trono davídico, né? Ah, e uma questão aqui relacionada com essa primeira parte, né, do expulsar demônios. Aliás, antes de falar disso, vocês vão ver que na parte 63 vai estar fazendo referência aos capítulos 4, 5, aliás, 4, 8, 9, o 5 também, 10 e 12. Né? Então não chega lá ao 16. Né? Mas como eu falei para vocês, já estou inserindo aqui as passagens da próxima aula também. Então Jesus expulsava demônios e os judeus, as pessoas de uma forma geral, se admiravam de ver Jesus expulsando o demônio. Uma dor nesse ouvido aqui. Cheio de tanto ficar com fone. Agora, é o seguinte, existia naquela época também expulsão de demônios. Existiam pessoas que faziam os rituais lá para fazer como é que chama? O exorcismo, né? Exorcismo de demônios. Se a expulsão de demônios e a presença de demônios, de pessoas endemoniadas, era algo, não vamos dizer comum, mas conhecido entre eles, por que eles se admiravam, então, quando Jesus expulsava os demônios? Qual a razão? Hum? Ninguém? Pode falar, Silmara. Você tá querendo falar aí? Você está falando só para a Vilma. Está com o microfone desligado, você sabe, né? Oi? Você ouviu o que eu falei ou não? Fez uma pergunta. Isso, Que as pessoas se admiravam ver Jesus expulsar demônios. isso. Não sei, mas seria por causa da autoridade dele? Da De autoridade? demonstrar? O que vocês acham? Fernanda, Maiara, Eunice, a Vilma, está aí do lado, né? Batendo Acho que batendo um simplesmente papinho. porque eu acho que só simplesmente porque ele era Jesus. Então eles não, mesmo que eles faziam, na realidade eles faziam
Eles não faziam em nome de Deus da forma que Jesus fazia. Mas como existia a perseguição contra Jesus, então eles eram contra o que ele fazia só por isso. Eu acho que não tinha outro motivo maior para isso. Mas a perseguição, ela começa depois, né? Jesus ele já expulsa demônios antes, depois começa uma perseguição mais forte em relação a ele. Porque a questão aqui era a seguinte, como eram os rituais de exorcismo? Você ia falar alguma coisa, Fernanda? Ia falar que era porque o pessoal gostava de ver essas coisas igual agora. O pessoal gosta de ver, fazer o circo, ver coisa desse tipo, né? Ver poder. Aham. E na verdade, a admiração não era bem em relação a isso, porque é assim, em relação ao ritual em si. Eu não sei se vocês já viram algum ritual de exorcismo, principalmente da Igreja Católica, né, que eles fazem, com cruz, com reza e aquela coisa toda. Vocês nunca assistiram nenhum filme com exorcismo, assim? Nada? Então, balança a cabeça que sim. Então, não que seja igual, né? Mas o que existia um ritual, uma sequência ali de orações, de rezas, para que seja feito, fosse aquilo ali. E Jesus, ao contrário dessas pessoas, expulsava os demônios com palavras simples, né? De uma forma simples. E a razão pela qual isso acontecia é porque os demônios se submetiam a Jesus e sabiam quem ele era, né? Os próprios demônios, numa ocasião, quando Jesus vai expulsar a legião lá do endemoniado gadareno, o que eles falam? Falam, o que você veio, o que o senhor veio aí atormentar a gente antes do tempo? Né? Porque sabiam quem era, conheciam a Jesus. Aliás, é algo interessante, né? Porque até os demônios reconhecem a autoridade de Jesus e muitas pessoas não reconhecem, né? Não creem. Até os demônios creem e pessoas não creem. Mas a razão pela qual as pessoas se admiravam era essa. Porque normalmente se fazia o exorcismo por meio de rituais. Jesus, com palavras simples, expulsava o demônio. E a razão pela qual ele fazia isso era porque ele era quem ele era, né? O Filho de Deus. Então ele tinha essa autoridade, realmente. Mas a admiração não é por causa da autoridade, a admiração era por causa da simplicidade com que Jesus fazia aquilo. Quando ele expulsava os demônios. Porque não só a questão da expulsão de demônios, mas tudo aquilo que Jesus fazia, ele fazia sem ser espalhafatoso. Ele fazia com simplicidade. Né? Era uma palavra, era uma oração, às vezes nem isso, às vezes era só, vai que ela está curada. Né? Então, eram questões que aconteciam e por isso ele começou a pegar fama, porque existiam pessoas que também praticavam certos rituais, mas não da forma com que Jesus fazia. Os próprios ensinos de Jesus, as pessoas se admiravam da forma com que ele ensinava, exatamente porque ele falava com autoridade, não como os escribas, né, como os doutores da lei. Então, a razão pela qual ele expulsava, por ser quem ele era, pela autoridade que ele tinha. Então, Mateus vai apresentar todo esse contexto aqui, mostrando uma ideia, tendo uma ideia de que Jesus é o Messias rei, né, o descendente da casa de Davi. Quando a gente vai lá para Marcos, nós vamos ver os mesmos eventos narrados por Marcos. Poder sobre o mundo espiritual, né? Então Marcos aqui vai apresentar poder sobre o mundo espiritual, ou seja, sobre os demônios, né? Com palavras simples. Aliás, no contexto aqui de Marcos, nós vamos ver exatamente isso. Poder sobre as enfermidades, operação de maravilhas. Né? O que é a operação de maravilhas? São aqueles milagres de Jesus relacionados com algo que afrontava as leis naturais. Por exemplo, a multiplicação de pães e peixes. Né? Não existia naturalmente, não havia possibilidade alguma de acontecer o que aconteceu.
de alimentar aqueles pães e peixes, alimentar aquela multidão. Quando ele acalma a tempestade, né? Não sei se você já tentou fazer isso, né? Um dia que estiver chovendo, aí você lembra, né? Chovendo forte, assim, aquela tempestade, sai para fora, levanta a mão e manda parar. Né? Tenta fazer, ué. Vai que dá certo. Né? Então, tem lógica um negócio desse? Não tem lógica nenhuma. Então, afronta as próprias regras da natureza. Então, são as chamadas operações de maravilhas. E também poder sobre a morte. Então, olha só. Jesus mostrava poder sobre o mundo espiritual, sobre os demônios, sobre as enfermidades, ou seja, a questão física, né? Operação de maravilhas, ou seja, ele tinha autoridade sobre a própria natureza das coisas e poder, inclusive, sobre a morte, né? Porque o quanto ele não só ressuscitou ele próprio, né? O Espírito Santo ressuscitou a Jesus, ele se tornando primícias, então, dos que dormem, mas também ressuscitou a Lázaro, ressuscitou o filho lá da viúva, da cidade de Naim. Então, Marcos vai demonstrar aqui, através da sua narrativa, exatamente os mesmos feitos que Jesus, que Mateus tinha demonstrado a respeito da vida de Jesus. Porém, com outro enfoque, né? Com um enfoque mostrando que ele fazia tudo isso, ele fez o que fez, pela razão de servir as pessoas, demonstrando que ele veio para servir, demonstrando o seu poder, então, para servir as pessoas. E a partir disso, né, então, nós vamos ver aqui, tanto em Mateus, quanto aqui no caso de Marcos, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que após Jesus efetuar todos esses milagres, as maravilhas, enfermidades, ressuscitar pessoas, expulsar demônios, né? Jesus passa então a ser perseguido. E a perseguição vem exatamente por causa da diferença com que Jesus fazia tudo aquilo que ele fazia. Por exemplo, nós vamos falar daqui a pouquinho, eu vou falar um pouquinho a respeito do sábado. Né? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho. Mas quando Jesus pregava no sábado, ou curava no sábado, eles se moviam de inveja, com a justificativa de que Jesus estava curando no sábado. Agora, para pensar, né, o tamanho ou a influência que o legalismo tinha na vida dessas pessoas. Porque é o seguinte, imagina que você está guardando o sábado e de repente alguém é ressuscitado no sábado ou é curado, um coxo de 40 anos, vai lá, começa a andar de novo, uma mulher é curada, e aí a primeira coisa que você pensa, mas precisava fazer isso no sábado? Né? Então, quer dizer, para você entender o tamanho da influência que o legalismo tinha na vida dessas pessoas. E por isso a dificuldade, muitas vezes, de crer em Jesus. Porque eles enxergavam muito pela aparência. Eles se pautavam muito pela aparência. Por isso que a principal acusação que João Batista faz, depois que Jesus faz, em relação aos líderes religiosos, é exatamente sobre a hipocrisia. Né? De mostrar uma santidade através das atitudes, mas internamente está cheio de rapina, né? Uma comparação que Jesus faz a respeito do sepulcro. Vocês são igual sepulcros caiados, ou seja, por fora está até bonitinho ali, né? Mas o que tem lá dentro? Somente podridão. Então essa é a acusação principal que eles faziam e essa é a razão pela qual eles perseguiam Jesus, principalmente em função da inveja que eles tinham, porque o povo passava a crer em Jesus, o povo passava a seguir em Jesus, o povo passava a ouvir os ensinamentos de Jesus, ao invés de ouvirem os líderes religiosos. Então, entre aspas, né? Eles começaram a perder as ovelhinhas dele, e aí eles viram aquilo e começavam a se sentir preocupados em relação a essa questão. É claro que tem todo o contexto deles considerarem aquilo que Jesus fazia como uma blasfêmia contra Deus, se julgando o Filho de Deus.
E um outro detalhe é a questão de atrapalhar nos negócios lá do templo, quando Jesus vai lá e expulsa os cambistas. Mas a principal razão era que eles eram movidos de inveja. Quando a gente vai lá para Lucas, Lucas vai apresentar também exatamente os mesmos pontos, né? Falar dos ensinos, falar de milagres, né? Porém, enquanto o foco de Mateus está nos sermões de Jesus, e o foco de Marcos está na operação, nas obras que Jesus faz, né, servindo as pessoas, Lucas vai mostrar as obras de Jesus como sendo ele o homem perfeito. E ao invés de relacioná-lo com as profecias, o que Lucas faz? Relaciona Jesus com a lei. Jesus, aquele que veio para cumprir a lei, o homem perfeito, que cumpriu todas as coisas de forma perfeita, e tendo feito isso, então ele é apto para resgatar aqueles que estão debaixo da maldição da lei. Então aqui nós vamos ver uma divisão bastante clara aqui em Lucas, né, do 4 ao 9:50, que vai mostrar Jesus na Galileia, e dos 51, 9:51 até 19:27, Jesus em Samaria e na Judéia, né? Lucas faz bem essa divisão aqui. Então, o que nós vamos... Alguns pontos aqui só para pontuar algumas coisas aqui em relação ao Evangelho de Lucas, né? Jesus fala na sinagoga, né? Nós vamos ver exatamente lá em Lucas essa situação, quando ele faz a leitura do texto lá de Isaías, né? Então ele faz a leitura do texto em hebraico e a explicação em aramaico vernacular, né? O que significa vernacular, aramaico vernacular? Vocês já ouviram a expressão, a pessoa usou o vernáculo para falar, para se comunicar? Vocês já ouviram essa expressão ou não? Uma expressão antiga, na verdade, né? Mas o vernáculo, o que é o vernáculo? O vernáculo é a língua comumente falada. Então, quando eu falo aramaico vernacular, eu estou dizendo que era o aramaico, que era a língua falada naqueles dias, que era a língua comum naqueles dias. Então, Jesus faz a leitura em hebraico porque todos os textos que eram lidos nas sinagogas eram lidos a partir da Torá, ou da Taná, né? Tem a Torá, que é a lei, mais os outros livros lá dos profetas. E todos eles eram em hebraico, porque o hebraico era a língua utilizada nos ofícios religiosos. E o aramaico era a língua falada pelo povo daquela região. Então Jesus faz a leitura em hebraico e a explicação a respeito da leitura em aramaico. No capítulo 6, nós vamos ver Jesus escolhendo ali seus discípulos após uma noite de oração. E toda vez que eu leio esse texto, toda vez que eu cito esse texto, me vem uma coisa à mente. Jesus ficou uma noite em oração para escolher os seus discípulos. O texto bíblico nos diz que por várias vezes era comum que Jesus se retirasse para orar, né? O texto até fala que ele ia no lugar que ele era habituado a orar. Ou seja, Jesus tinha uma vida de oração. Quando a gente... Sabe aquela passagem que fala, eu não sei em que momento nós vamos ver isso, né? Não lembro agora. Aliás, eu nem lembro se a gente já falou. Quando Jesus repreende os discípulos por não conseguir expulsar um demônio, e aí ele fala assim, que essa casta não sai sem jejum e oração, né? Fala isso. Eu não lembro mais, mas alguma de vocês está no grupo de estudo lá da leitura bíblica? Leitura diária ou não? Não? Porque eu falei, não faz tempo, faz esses dias eu falei sobre isso. Quando Jesus fala, essa casta não sai sem jejum e oração. O que isso significa? Que não sai se não for por jejum e oração. Significa que eu tenho que jejuar e orar para expulsar o demônio. Tá, beleza. Mas não faz muito sentido, porque imagina o seguinte,
você está diante de uma situação de alguém endemoniado. Aí você ora e fala, poxa, isso aí é só jejum e oração. Então, espera aí, segura as pontas, eu vou jejuar, vou entrar em jejum aqui, amanhã eu volto e a gente expulsa o demônio. É assim que funciona? Né? Vai esperar para expulsar o demônio? Então, o que Jesus quis dizer lá com jejum e oração era uma vida consagrada a Deus. Porque quando se fala em jejum e oração, é algo que nos fortalece espiritualmente. Então, nós devemos estar constantemente em consagração a Deus, todos os dias. Era assim que Jesus vivia. Por isso que Jesus orava constantemente. Por isso que Jesus jejuava. Então, quando Jesus fala, essa casa não sai sem jejum e oração, não significa que você vai ter que fazer um jejum para poder ir lá expulsar o demônio. Né? Você expulsa o demônio não pelo ritual do jejum, você expulsa o demônio pela autoridade do nome de Jesus, não é você. Mas a questão que exige uma consagração diária, uma entrega diária. Por que eles não conseguiram expulsar? Porque eles não estavam em consagração. Essa é a razão pela qual ele fala. Né? Então, o que eu digo é assim, se Jesus precisava estar constantemente em oração, quanto mais nós precisamos, não é? E às vezes tem pessoa que acha que não precisa orar. Deus já conhece o meu pensamento, Deus já sabe. Mas não percebe que a oração ela não é uma ferramenta para melhorar Deus ou para que Deus possa escutar melhor, para que Deus possa ser mais glorificado. A oração é uma ferramenta que transforma quem ora, não quem recebe a oração. Por isso que nós precisamos orar sempre. Outra característica de Lucas é que ele é o único evangelho que narra a passagem lá de Zaqueu. Olha Zaqueu aqui embaixo, descendo da árvore. Ó. A árvore está lá até hoje. Dizem, tem alguns guias lá que falam que está lá até hoje essa árvore. O pastor ele conta que quando ele foi para lá, passando ali numa rua, né? O guia falou assim, olha, essa aqui é a árvore do templo de Jesus quando passou aqui, que Zaqueu estava lá em cima, né? E as pessoas lá olhavam e falavam, nossa, que coisa linda, né? Nossa Senhor, né? Que coisa linda, olha isso, e glorificava a Deus, né? Aí o pastor disse que chamou o guia do lado e perguntou assim, falou, viu, mas vem cá, você tem certeza que essa é a árvore que Zaqueu subiu? Aí ele falou assim, pastor, na verdade não é, né? Mas as pessoas gostam de ouvir. Né? Então, se um dia vocês forem para lá, alguém mandar essa para vocês, falar, não era, não é não, imagina, de jeito nenhum. Né? Mas aqui, quando a gente olha para Lucas, então, Lucas capítulo 19, nós vamos ver a história de Zaqueu, que é contada apenas aqui no Evangelho de Lucas. Né? Uma outra comparação aqui está no envio dos 12 e no envio dos 70. Isso tem um simbolismo que está relacionado com a própria missão da igreja. Quando Jesus dá a missão da igreja, o que ele fala? Ele fala que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não é assim que ele fala? Quando ele vai enviar os 12, para onde ele envia? Ele envia para a Judéia. Eles vão para a Judéia. E isso acontece durante a festa da Páscoa. Embora tanto a Páscoa quanto a festa dos tabernáculos fosse uma festa judaica, mas na festa dos tabernáculos era comum pessoas gentias irem também para Jerusalém para verem ali os festejos, né, participarem ali também da festa de uma outra forma, obviamente, não dentro de um contexto religioso. Mas quando se fala em relação à Páscoa, nós estamos relacionando exclusivamente ali com os judeus. Então, os 12 aqui, eles são enviados para a região da Judéia, durante a festa da Páscoa, para a casa de Israel.
E isso nós vemos que é algo que é comum, inclusive, na pregação dos discípulos posteriormente. Nós vemos isso no ministério de Paulo. Paulo, quando vai pregar, quando chegava numa cidade para pregar, onde ele ia em primeiro lugar? Ele sempre ia primeiro nas sinagogas. Ele sempre buscava primeiramente falar com os judeus. Aí os judeus falavam com os judeus, alguns criam, né? Outros mandavam passear, e depois ele ia pregar para as demais pessoas também. E da mesma forma que depois, quando Jesus manda os 70. Quando Jesus envia os 70, ele envia durante a festa dos tabernáculos e envia na região de Samaria. Vocês vão para a região de Samaria para pregar. Ou seja, para aqueles além dos judeus. E a menção que aparece aqui em Lucas, no capítulo 10, vocês vão pregar em cada cidade e em cada lugar. Então, é uma abrangência maior da pregação das boas novas. Assim como a missão da igreja. Muito bem. Então, como eu estava falando, assim como a própria missão da igreja, né? A sequência. Primeiro para a casa de Israel. E a partir da rejeição de Israel, o próprio apóstolo Paulo vai falar isso depois, né? Que a rejeição de Israel importou em salvação para todas as nações, para todos os gentios. Então, esses dois envios, né, dos discípulos aqui da parte de Jesus, tem também uma conotação, ou dá também uma ideia dessa sequência, né, de abrangência do Evangelho. Vocês vão lembrar também daquela passagem da mulher cirofenícia, que chega para Jesus e implora ali pelas migalhas que caíam da mesa, né, entre aspas, né? E Jesus responde que não é lícito dar aos cachorrinhos aquilo que pertence aos filhos. E numa primeira leitura, sem o entendimento, dá até uma ideia assim, de que Jesus foi até certo ponto grosso com a mulher, né? Mas não é isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é relacionado com a proeminência que Israel tinha em relação a receber o Evangelho. Porquanto Israel era o povo escolhido, do qual o Messias veio. A partir da rejeição, o Evangelho então é estendido a todas as nações. Isso, obviamente, desde sempre, né? Por quê? Quando Israel é chamado e separado, ele não foi chamado e separado para se colocar numa redoma. Ele foi chamado e separado para ser uma nação de sacerdotes de Deus diante do mundo. E o que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que leva as pessoas até Deus. Mas eles não cumpriram essa função. Então, essa nação de sacerdotes não produziu os frutos que eram esperados. E por isso que o Evangelho, então, foi dado aos gentios também. Beleza? Então, aqui, né, essa introdução em relação aos três Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mostrando, basicamente, as mesmas histórias sobre cura, sobre libertação, sobre ressuscitação. É correto falar, Eunice, ressuscitação? Quando vocês vão ressuscitar lá, como é que chama isso aí? É ressuscitamento? Não é ressuscitamento, não. Como é que é? Ressuscitação mesmo? Não, lá é com umas abreviaturas, né? Não é RCP. Já abrevia, né? Para não ter que falar, né? Tá certo. Mas, enfim, as histórias são as mesmas. Essas são as características similares dos evangelhos. Mas as divergências, elas estão na forma com que essas narrativas são feitas, né? O propósito pelo qual essas narrativas são feitas. Bom, então vamos lá
Na aula passada eu passei para vocês um mapinha mostrando ali a sequência por onde Jesus andou durante o seu primeiro ano. E agora eu queria mostrar para vocês um mapinha por onde Jesus andou no segundo ano, né? Vou colocar vocês aqui para baixo, para eu conseguir enxergar melhor. Não vai dar certo. Então, primeiro ponto, né? Aqui, onde começa o segundo ano aqui de ministério de Jesus, chamado do ano da popularidade. Primeiro, Jesus se encontra com o oficial do rei lá em Caná da Galileia. Onde está isso? Lá em João, capítulo 4. Na página 63, no quadrinho aí, vocês vão ver que é o primeiro versículo que vai aparecer, né? A cura do filho de um oficial do rei, João, capítulo 4. Então, onde ocorre isso? Lá em Caná, na região da Galileia, na cidade de Caná. Em seguida, Jesus vai para Nazaré, um pouco abaixo aqui, ó. Então, ele sai de Caná, vem aqui para Nazaré, onde ele entra na sinagoga e faz a leitura lá do texto de Isaías, que eu havia comentado para vocês. Sai de Nazaré, vai lá para a região próxima do Mar da Galileia, né? Então, nesse momento ocorre o chamado de Pedro. Deixa eu mudar a corzinha aqui da frente. Ocorre o chamado de Pedro, de André, de João e Tiago, onde ocorre a pesca milagrosa, né? O que foi a pesca milagrosa? Foi aquele evento onde eles estavam pescando, não tinham pegado nada, Jesus vai lá e fala, joga a rede de novo. E aí eles jogam e trazem para dentro do barco, a ponto de arrebentar, né? Quase arrebentar as redes, uma quantidade enorme de peixe. E aí eles largaram tudo que eles tinham e seguiram a Jesus, né? Então, olha só o detalhe. Somente um ano depois de Jesus ter iniciado o seu ministério, é que os primeiros discípulos começam a seguir. Muitas vezes a gente tem a ideia de que quando Jesus começa o seu ministério, começa os milagres, ele já vai lá e separa alguns para segui-lo. Não, isso acontece somente depois, né? Somente no momento posterior. Nesse momento, quando ele vai lá para Jerusalém, depois volta, aí vai lá para a região do Mar da Galileia, e que acontecem essas coisas. Curas, libertações, né, aqui em Cafarnaum, nas cidades vizinhas, próximas aqui ao Mar da Galileia, e também o chamado depois de Mateus, que ocorre também nessa região. Daí, o que ele faz? Ele vai para Jerusalém por ocasião da segunda Páscoa. Hoje ele fala segunda Páscoa, porque somente o Evangelho de João faz a narrativa de três Páscoas, né? Faz a narrativa da primeira Páscoa, que Jesus havia ido numa ocasião anterior, e agora então a segunda Páscoa, quando Jesus desce novamente, ou sobe, né? Como se diz, né? Que a gente fala desce porque está no mapinha aqui para baixo, mas sempre que se fala em relação a Jerusalém, se fala, vai subir para Jerusalém, independente de onde esteja. Então ele sobe para Jerusalém, onde ocorrem muitos milagres ali no templo, são realizados milagres por Jesus lá no templo, e ele passa a ser perseguido por causa disso, né? Também. Aí ele volta, né, para a região da Galileia, lá para o Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, para aquela região. E ali, nesse momento, então, depois de celebrada a segunda Páscoa, é que ele passa a noite em oração, escolhe os 12 discípulos e sobe no monte, né, o Monte das Bem-aventuranças, que fica às margens ali do Mar da Galileia, e faz o Sermão do Monte, prega o Sermão do Monte. Tá? Então, somente nessa ocasião é que os 12 são separados e passam, né, a seguir Jesus mais de perto, né, acompanhar mais de perto, participar de coisas mais exclusivas ali em relação a Jesus, né, em relação aos ensinos. Então, é somente aqui no segundo ano, que é chamado o ano da popularidade, é que isso acontece. Agora, antes de falar, eu gostaria de falar aqui sobre a questão do Sermão do Monte, né? Sermão do Monte, que é uma das passagens mais importantes do Novo Testamento em relação ao ministério de Jesus, né? Principalmente o ministério de ensino de Jesus.
Mas antes de falar isso, eu gostaria de fazer uma comparação em relação a alguns textos aqui de Lucas, né? Aqui o capítulo 5, por exemplo. O capítulo 5 de Lucas, eu vou só voltar numa tela aqui. Vocês lembram que eu mostrei aqui para vocês, né? Marcos, falando do poder de Jesus sobre o mundo espiritual, enfermidades, maravilhas, sobre a morte. Aqui, no capítulo 5 de Lucas, nós vamos encontrar vários eventos que mostram também, né, o poder de os frutos que acompanham, vamos colocar assim, né, os frutos que acompanham a redenção provida por Jesus. Então, no capítulo 5, nós vamos ter a pesca miraculosa, nós vamos ter o leproso purificado, nós vamos ter o perdão do paralítico e nós vamos ter o chamado de Levi. E no que essas coisas se assemelham? Né? Porque todas as vezes que Jesus intervém, isso significa que algo ruim tinha acontecido, que algo negativo tinha antecedido a atuação de Jesus. Então, a atuação de Jesus na pesca miraculosa, ela é precedida por fracasso. Ou seja, eles trabalharam, labutaram a noite toda lá e fracassaram. Jesus vem, manda lançar as redes e eles colhem em abundância. O leproso, né, o que antecede a cura é a doença. O leproso que estava ali separado da sociedade, né, num pare ali na sociedade, ou seja, uma pessoa rejeitada, não podia nem conviver com as pessoas. Então Jesus vai lá e torna puro, né, a doença. Você tem a doença que antecede essa cura. No caso do paralítico, nós temos aqui sim também uma cura. Mas se você prestar atenção, a cura não é a principal questão relacionada com essa passagem. A principal questão relacionada com essa passagem é o perdão dos pecados, porque Jesus, você vai perceber na passagem que ele vai falar, os teus pecados estão perdoados. Aí o povo se alvoroça, né? Mas como assim perdoa pecados? E aí Jesus, então, cura o paralítico. Então, a questão central é o perdão dos pecados. Então, o perdão é exatamente antecedido pelo pecado. Somente necessita de perdão aquele que reconhece o seu pecado. Então, aqui nós vemos Jesus agindo a partir do pecado. No chamado de Levi, quem era Levi, né? Levi, ou Mateus, era um publicano, cobrador de impostos, rejeitado entre os seus. Né? Os judeus não gostavam de jeito nenhum dessa raça, né? de cobrador de impostos. Principalmente se ele era judeu. Por quê? Porque eles consideravam como um traidor da sua própria pátria. Então, aqui o que antecede o chamado de Levi é a rejeição. Então, nós vemos Jesus agindo a partir do fracasso, Jesus agindo a partir da doença, Jesus agindo a partir do pecado, Jesus agindo a partir da rejeição. E o que nós vemos a partir do momento em que nós percebemos que essas pessoas têm um encontro com Jesus, né? A partir do encontro com Jesus, a situação adversa se transforma, então, em bênção na vida. Então, olha só, o simbolismo disso. Aí eu vou mostrar essa tela para vocês, depois eu relaciono a tela anterior com essa. Aquilo que o homem foi incapaz, né, de fazer em toda a história, Jesus fez. Né? Então, Jesus venceu para que nós também fôssemos vencedores em Cristo. Né? Então, nós temos aqui a vitória que vem através de Jesus. Por meio do sacrifício dele, nós não estamos mais sujeitos à vergonha que o pecado nos acarreta. Muitas pessoas não têm noção do pecado, do seu pecado. Tem muitas pessoas no tempo de Jesus, como nós vimos, né, eram arrogantes a ponto de achar que não necessitavam de perdão. Ou seja, eu não cometi nenhum pecado, eu sou justo, eu faço isso, faço aquilo. Né? Mas nós não estamos falando em relação
a algo que você tenha feito, mas a algo que você tenha herdado. Então, mesmo quando, agora imagina você, quando você faz alguma coisa errada e alguém fica sabendo, você não fica envergonhado por causa daquilo? Né? Nós ficamos, né? Nós ficamos envergonhados por causa dessa situação. Então, Jesus vem e apaga isso. A partir do sacrifício de Jesus, a vergonha que vinha atrás do pecado já não nos alcança mais, né? Então, nós somos curados, né, espiritualmente. Essa imagem, né, de alguém carregando um saco pesado nas costas, né, carregando ali, segurando e andando. Imagina uma pessoa com esse peso. Esse é o peso do pecado. Quando Jesus vem e tira esse peso, ele fala, ó, leva o meu jugo, leva o meu fardo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então nós recebemos o perdão. O pecado, ele gera um peso nas nossas vidas. Quando nós entregamos isso aos pés da cruz, nós nos tornamos mais leves, né? Somos perdoados. E, através desse sacrifício de Jesus, do derramamento do seu sangue, nós que antes éramos inimigos de Deus por causa do pecado, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem, nós somos então reconciliados com ele, né? Aceitação. Agora olha só. No caso da pesca miraculosa, o que antecedeu o fracasso? Jesus vem e nos dá a vitória. O leproso purificado, né? O que antecede a purificação do leproso? A sua doença. Jesus é a cura. O paralítico, né, que foi perdoado, o que antecedeu o seu perdão foi o pecado. E exatamente esse é o resultado nas nossas vidas. O perdão. Jesus é aquele que perdoa, que é capaz de perdoar pecados. Antes do chamado Levi, o que antecede a sua rejeição. Mas Jesus veio para todo aquele que quiser beber da água. Nós recebemos a aceitação diante de Deus. Então aqui Jesus é a solução para todos os problemas do homem, independente de qual seja. Se a questão é fracasso, se a questão é doença, se a questão é pecado, se a questão é rejeição, o que for, né? Em Jesus nós encontramos a solução. Em Jesus nós encontramos o descanso. Em Jesus nós saciamos a nossa sede, em Jesus nós saciamos a nossa fome. Ele é o caminho que nos leva à redenção, ele é o caminho que nos leva ao Pai. Tudo bem? Ainda no capítulo 5 de Lucas, tem uma passagem lá que fala a respeito de pedaço de roupa nova costurado em roupa velha. E fala a respeito de vinho novo em odres velhos. Não é isso? Fala lá. O que significa isso? Alguém já costurou? Alguma de vocês já costurou? Já foi costureira? O Fernando tem cara de costureiro. Não, vocês nunca costuraram nada? Eu também não. Né? Mas como eu tenho uma mãe que é costureira, então eu sei um pouquinho, né? Eu chegava até a ajudar ela algumas vezes. Mas faz tempo, hein? Faz tempo já. O que acontece? Quando você faz remendo, aliás, hoje, né? Quem faz remendo em roupa hoje? Ninguém faz remendo em roupa. Mas antigamente era até comum isso. Né? Não precisa ir muito lá atrás, não. Mas naqueles tempos, lá no tempo de Jesus, mais ainda. Porque os tecidos eram caros. Então era comum você fazer remendos, às vezes, em roupa que havia rasgado. Só que o que acontecia? Quando você lava, hoje, as malhas elas já vêm pré-lavadas, né? Para que isso? Para não encolher. Quando você lava pela primeira vez, para não encolher. E é exatamente isso que acontece. Quando você pega uma roupa velha, que já está surrada, que já foi lavada, ela já encolheu o que tinha que encolher. Se você pegasse um pano novo, um tecido novo, costurasse ali, quando você fosse lavar, o que ia acontecer com o tecido novo? Ele ia fazer isso aqui, ó. Ele encolher. Ia rasgar a costura e ia rasgar a roupa no qual ele foi colocado. Da mesma forma,
a questão do vinho novo em odres velhos, né? O que era um odre? Odre é como se fosse um saco de couro onde se colocava o vinho dentro, né? Tinha um saco assim, e tinha uma tampa, né? Se colocava o vinho lá dentro. Só que o que é o vinho novo? O vinho novo é aquele que está em processo de fermentação. E o processo de fermentação ele gera gases ali nesse processo. E o que acontece? Ele estufa. Imagina você fechar alguma coisa que vai estufar ali, né? Que vai formar gás, e ele vai estufar. O odre novo, ele é tanto novo quanto o velho, né? Feito de couro, mas o novo ele tinha elasticidade. Ele cedia junto conforme ia estufando ali, formando os gases. Agora, o que acontece com o couro velho? O couro velho ele endurecia, ele ficava rígido. Então, quando ia estufar, o que acontecia com o odre? Rachava, trincava. Então, essa questão, né, de falar, você não vai colocar um pedaço de roupa nova em roupa velha. Você não vai pegar vinho novo e colocar em odres velhos. E por que Jesus fala isso? Né? Qual é a intenção de Jesus aqui? Perguntas. Pergunto-lhes. Não vou mais conversar com vocês, não. Repete a pergunta. Vou falar. Repete a pergunta. Repetir a pergunta. Por que Jesus está falando a respeito disso? Né? Agora que nós entendemos o que é essa roupa nova, roupa velha, vinho novo, vinho odre velho. Por que Jesus está falando disso? Olha só. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 está escrito assim, a partir do verso 33. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. E aí é que entra, né? Então, também lhes contou uma parábola. Então, o contexto está relacionado com isso. O que eles estavam querendo dizer para Jesus? Falando a respeito de ritualismo. Falou assim, ó, os discípulos de João fazem, os fariseus fazem, por que os seus discípulos não fazem? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que o ritualismo em nada aproveita para o homem. Né? Aí você vai falar assim, Angela, mas acabou de falar a respeito da importância da oração e do jejum, está falando que não precisa orar nem jejuar? Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que alguma coisa que é feita simplesmente por legalismo, ela não tem proveito nenhum. Quem foi que instituiu na lei o sacrifício de animais? Quem foi? Foi Deus, certo? E por que lá no profeta, não lembro agora se é Isaías ou se é Jeremias, ele vai dizer assim, ó, eu estou farto do seu sacrifício. Não aguento mais o seu sacrifício. Por que Davi, quando vai escrever o Salmo, ele diz assim, se o Senhor se agradar desse sacrifício, eu faria. Então, a questão não é você cumprir ou não cumprir. A questão é qual é o motivo pelo qual você faz. Vou dar um exemplo mais prático para nós. A pessoa que vai no culto de Santa Ceia
para cumprir tabela, né? Você já ouviu essa? Vai lá para cumprir obrigação, não, né? Cumprir obrigação. Ah, cumpri minha obrigação, estou livre, né? Vai até no cu das 7. Ah, já vou cumprir minha obrigação, que agora fico o dia inteiro livre. E às vezes até sai antes de terminar o culto, né? Toma a ceia, perna para quem tem. Vale alguma coisa isso? Não vale absolutamente de nada. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Vocês estão querendo pegar aquilo que é velho, aquilo que é da lei, e estão querendo remendar aquilo que eu estou oferecendo de novo para vocês. Por isso que ele fala aqui no final, no verso 39, o seguinte, que aliás, numa primeira leitura pode até parecer que é contraditório o que ele fala, né? Mas ele diz assim, ó, e ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Mas peraí, Jesus está oferecendo o vinho novo ou o vinho velho? Que aqui ele está falando que a pessoa bebe o velho e não quer o novo? Porque diz que o novo, o velho é excelente? Mas ele está querendo dizer exatamente daquela pessoa que está arraigada na tradição. Você já deve ter ouvido também, pessoas falam assim, eu nasci desse jeito, eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Não muda. Por quê? Porque ele dá mais valor para a tradição. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Ele experimenta e fala, não, isso aqui é excelente, isso aqui está bom. Ou seja, você vê que está até entre aspas aqui, né? Porque diz, o velho é excelente, entre aspas. Porque alguém dizendo, não é Jesus que está ensinando isso. Alguém diz dessa forma. Porque ele não quer nem experimentar o novo, porque está muito arraigado, está enraizado naquilo que é velho, está enraizado nas questões da lei, está enraizado no ritualismo, e não consegue compreender as coisas novas que Jesus está querendo colocar ali a partir de agora. Ou seja, não viver mais conforme simplesmente o mandamento, mas viver a essência dos princípios da palavra de Deus. Mais uma vez, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o sábado. Agora, o sábado, ele tem algo muito mais importante do que o próprio dia em si, do que a própria guarda do dia. Se você, vou guardar o sábado, e vou guardar igual o judeu, nem vou guardar conforme no nosso calendário. Deu 6 da tarde da sexta-feira, eu vou começar a consagrar o dia. Não vai adiantar nada se você não tiver um coração realmente voltado para as coisas de Deus. Não vai adiantar absolutamente nada, né? Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é, não tem como misturar práticas antigas com os novos mandamentos que Jesus está deixando, porque esses novos mandamentos, e é isso que é importante, eles estão relacionados com princípios que são anteriores às próprias práticas antigas. O que são as práticas antigas? É o ritualismo da lei. Só que os princípios que Jesus está ensinando aqui através de novos mandamentos, ele é anterior à própria lei, porque faz parte de princípios estabelecidos por Deus desde a antiguidade. A própria lei é pautada, é baseada nesses princípios, né? Nesses preceitos. Vamos lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, 16 a 18. É escrito assim, ó. Quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. É a hipocrisia que eles demonstram através do ritualismo. Então, o que eles faziam aqui? E num outro texto vai falar que eles iam para as esquinas, ficavam balançando lá as suas vestes, alongavam os filactérios, né, que eram aquelas trancinhas que ficam na roupa. Para quê? Para aparentar santidade.
Aí eles iam jejuar, o que eles faziam? Deixava a barba por fazer, igual a minha, assim. Né? Igual a minha, assim. Para dizer que tá jejuando. Né? E se mostraria o que o texto fala aqui? Fala que quando você for jejuar, para você lavar o rosto e se ungir. Porque você não precisa mostrar para ninguém o que você está fazendo. Né? E a questão aqui, ela está relacionada, inclusive ele fala até questão de recompensa. Né? Qual é a recompensa daquele que se mostra para alguém? É receber louvor daquela pessoa. Pronto, está paga a conta. Né? A recompensa é essa, você recebeu o louvor. Não sobrou nenhuma recompensa, não sobrou nenhum galardão. Mas ao contrário, o ensinamento de Jesus é que tudo aquilo que nós vamos fazer, nós vamos fazer em oculto, não precisa ficar fazendo alarde para ninguém. Aquilo que a sua mão direita faz, a esquerda não saiba o que faz. Porque tem gente que faz e sai alardeando o que fez. Né? Hoje posta no Facebook, coloca lá, né, tira selfie, com a desgraça dos outros até, né, às vezes, né, para mostrar que está lá, para mostrar que está ajudando. É claro que tem pessoas que fazem, né, sem essa intenção. Né? O que eu estou querendo dizer aqui é em relação à intenção. E aí Deus conhece o coração de cada um. Né? Parece até aquela pessoa que se reúne, né, quando duas pessoas... Esses dias eu vi um meme desse jeito aí. Duas pessoas, sei lá, 3 horas conversando, falando mal da vida dos outros. Aí no final da conversa fala assim, mas quem é a gente para julgar, né? 3 horas falando mal, depois, quem é a gente? Quem somos nós para julgar, né? Então, quando nós fazemos alguma coisa, não precisa ficar alardeando. Porque o que importa é o interior, não importa a aparência das coisas. Isso aqui eu já li. Lucas 5,39 eu já li. Na sequência, nós vamos ver aqui a respeito do sábado, a respeito da escolha dos 12 e a respeito do sermão de Jesus. Bom, a escolha dos 12, eu já falei para vocês um pouquinho em relação à oração, que eu acho que o que importa realmente nessa passagem, o que chama mais atenção é exatamente o fato da oração de Jesus, né, da escolha ser antecedida por uma noite em oração. Nós vamos falar a respeito do sermão, mas antes eu queria pontuar alguma coisinha em relação ao sábado, né? O sábado. Deixa eu ver como é. Não sei se eu posso fazer a pergunta assim, né? Mas nós precisamos guardar o sábado? Aí você vira, a Fernanda está assim. Você vira para mim e fala assim, depende do que você está falando, querendo dizer por sábado. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai analisar na Bíblia, o sábado ele não é um dia da semana. Ele é muito mais do que um dia da semana. Claro que esse dia separado da semana, o Shabat, ok, é o dia da semana. Mas o sábado ele vai muito além. Por quê? Por exemplo, existia o ano sabático. Então, a Bíblia fala assim, que no 7º ano vai ser esse ano vai ser sábado ao Senhor. Sábado ao Senhor. Ou seja, eles deveriam guardar de fazer alguma coisa na terra durante aquele ano. Quem ia descansar? A terra. Então era um sábado para a terra. Que período? De 24 horas? Não, período de um ano. Uma outra festividade que tinha era o chamado Jubileu, que era uma comemoração que havia a cada 50 anos. Né? Então, a cada 50 anos haveria 2 anos de sábado. Né? Um período, então, de 2 anos, 720 dias, vai arredondar. 720 dias. Então, não é um período de 24 horas necessariamente. Mas você tem também uma parte em 7 dos 7 dias da semana. Okay? E isso está estabelecido onde? Desde a criação. Porque Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Agora pergunto-lhes, perguntar-te-ei, e
tu responder-me-ás. Esses dias são 24 horas? São dias de 24 horas? Sim ou não? Eu acho que eu já ouvi essa explicação. Parece que não é 24 horas, mas eu não tenho certeza. Bom, para falar a verdade, pode falar, Fernando. Você avançou aí para. Não quer responder, né? Ameaçou, pensou bem. Eu ia falar que não, porque o horário deles é diferente, mas não tenho certeza. Tá. A questão aqui, na verdade, é o seguinte: tem dois entendimentos, tá? Alguns entendem que se trata de dias literais, de 24 horas, e tem gente que fala que não são 24 horas. Aí esses que falam que não é 24 horas, que não são dias literais, uns vão falar que é um período de tempo curto, outros vão falar que é um período de tempo mais longo. Aí tem aqueles que querem misturar teoria da evolução com a Bíblia, vão falar que são as eras de milhões de anos, né? Que esses dias são os milhões de anos. Mas, enfim. A questão aqui é que, particularmente, tá? Esse é digo eu, não o Senhor, que eu acredito que não se trate de 24 horas. A principal razão pela qual eu acredito nisso é que, lá no começo, depois que Deus disse haja luz, ele fala, foi amanhã à tarde o primeiro dia, foi amanhã à tarde o segundo dia. Só que o Sol é o astro responsável por fazer essa separação de dia e noite, certo? E ele vai ser criado depois. Então, e antes? Como é que era esse dia? Então, por essa razão, eu creio que não faz sentido você atribuir a criação a dias literais, tá? Até pela linguagem poética que o livro de Gênesis traz lá, principalmente no comecinho, né? A criação é toda feita em linguagem poética. Dito isto, quando você chega lá no sábado, você percebe que o sábado, então, é separado e Deus descansou. Deus estava cansado? Deus não se cansa, né? E aí, quem vai explicar isso? O próprio Jesus explica. Jesus, quando ele fala assim, eu sou o Senhor, está aqui quem é maior do que o sábado, porque eu sou o Senhor do sábado. E aí ele vai e diz assim, que o homem foi criado, o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. Então, quando Deus estabelece na criação essa sétima parte, ele cria essa sétima parte para que o homem usufrua. Não é para santificar o dia em si. Não é para tornar Deus mais santo. Mas para que o homem, respeitando um princípio estabelecido, pudesse viver bem. Porque importa, né, em relação ao sábado, aliás, isso daqui, no livro de cultura bíblica, a gente falou sobre isso. Né? Importa no quê? Descanso físico, mental e espiritual. Né? E eu gosto mais da seguinte expressão: descanso físico, né? Porque quando descansar o corpo realmente, é claro que algumas atividades não requer muito do corpo, né? Eu, por exemplo, principalmente agora que tem que ficar na frente do computador, né? Mas não tem um cansaço físico. Eu sou o contrário, né? Eu preciso correr, sair correndo, fazer alguns exercícios para mexer um pouco o corpo. Preciso forçar isso. Mas ocorre um desgaste, principalmente antigamente, que os trabalhos eram todos manuais. Esse desgaste precisa ser reposto. Você precisa descansar. É por isso que a gente dorme à noite, não é? Para descansar. Alívio mental, né? Porque a nossa mente ela fica virando ali nas nossas atividades, né? A Eunice está lá no hospital todo dia, vendo, não é todo dia, né, Eunice? Mas tudo bem. Vendo aquelas coisas acontecerem, né? E aquilo você precisa abstrair uma hora, senão fica maluco. Né? E além de tudo, e mais importante, na verdade, recreação espiritual. E por que recreação? Porque recreação indica a alegria. Então você descansa fisicamente, você alivia sua mente
do dia a dia, e você se alegra na presença de Deus, através de leitura, de meditação da palavra e de oração. Vamos interromper aqui agora. Vai cair. Descanso físico, alívio mental, recreação espiritual. Nós precisamos nos alegrar nas coisas de Deus, né? É essa que é a questão, é esse que é o objetivo, né? Nós devemos enxergar, então, o sábado como um princípio. De novo aqui, né? O sábado como um princípio. É isso que Jesus estava querendo ensinar para as pessoas. Colocar na cabecinha das pessoas. Parar de venerar o sábado e passar a entender que o sábado ele foi dado por causa do homem e ele foi colocado como um princípio, né? Ele está muito além do que um mero mandamento. Na sequência, nós vemos aqui, né, Lucas capítulo 6, os princípios do reino, e aí nós vamos entrar, inclusive na pregação de Jesus, quando fala a respeito do Sermão do Monte. Jesus vai ensinar a respeito, vai mostrar quais são os princípios que estão relacionados ao reino de Deus. Então, nós estamos falando de princípios. Jesus não veio para ensinar princípios, para que as pessoas se desligassem do ritualismo da lei e se apegassem mais aos princípios estabelecidos na palavra. E ele vem para inaugurar o reino. Então, nós devemos viver a partir de padrões, a partir de princípios que estão relacionados com esse reino que ele veio inaugurar, né? Uma das razões pelas quais Jesus é perseguido é porque ele não compactuou com o ecumenismo que existia na religião judaica, né? O que é esse ecumenismo? O ecumenismo é uma mistura de pensamentos. O próprio judaísmo, ele se dividia em pensamentos e interpretação da lei. Vocês vão lembrar que Paulo, numa ocasião, causou uma celeuma entre os fariseus e os saduceus por conta da ressurreição. Porque os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não. Aí Paulo chega lá e fala para os fariseus assim, sabe por que eles estão me perseguindo? Porque eu estou falando de ressurreição. Aí o que acontece? Os fariseus se viram contra os saduceus e ele casca fora de lá, né? Então, eles próprios não entravam em entendimento. Naqueles tempos, né, um pouco antes, na verdade, duas grandes escolas judaicas se contradiziam em vários pontos, que é a escola de Shammai e de Hillel. Vários pontos eles divergiam, porque os da escola de... Agora eu não sei se eu vou falar correto, mas de Hillel, eu acho, se eu errar, me perdoe. De Hillel era um pouco mais rígido em relação à interpretação da lei, e a de Shammai um pouco mais branda, um pouco mais liberal, né? E assim eram os fariseus e saduceus. Os fariseus um pouco mais rigorosos em relação à interpretação, e os saduceus um pouco mais liberais. Então, o próprio judaísmo, por quê? Porque eles tinham a ideia de colocar a mente deles, colocar o pensamento deles em relação à interpretação da lei. E os saduceus, inclusive, traziam a cultura grega, da filosofia grega, para dentro da religião judaica. Fazendo uma aplicação para nós cristãos, né? Para nós não há possibilidade de transigir com os padrões mundanos. O que é transigir? É negociar. Não tem negociação, né? O evangelho é singular, único e exclusivo. Singular, único e exclusivo. Nós devemos viver estritamente pelos padrões e princípios estabelecidos no evangelho do reino que foi pregado a nós pelo Senhor Jesus. E quais são esses princípios, né? Esses princípios, lógico que estão espalhados por toda a Bíblia, mas a gente vê de uma forma bastante clara quando Jesus fala a respeito do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é composto por vários ensinamentos e traz dentro do seu contexto a essência do que é ser cristão, a essência do que é fazer parte do reino de Deus. E aí ele começa o Sermão do Monte com as chamadas bem-aventuranças, né? Mateus capítulo 5, né? As bem-aventuranças.
E aqui nós percebemos que as bem-aventuranças, elas são atitudes pessoais e atitudes beneficentes. O que isso significa? Por que são atitudes pessoais? Porque são atitudes que eu preciso tomar para mim mesmo. Eu não posso tomar atitude para outra pessoa. Vocês já viram pessoas assim, às vezes ouve uma palavra e aí logo pensa, nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não tinha. Se tivesse que estar lá, estava lá. Né? Para quem é a palavra? Para quem está ali. Né? A pessoa precisa olhar e falar, não, essa palavra é para mim, não ficar pensando, se fulano tivesse aqui, quem que está aqui para ouvir isso? Né? Não, se tivesse que estar lá, estava lá, estaria lá. Né? São atitudes, nós devemos sempre analisar o nosso comportamento. A única pessoa que nós conseguimos mudar somos nós mesmos. Nós não vamos mudar o outro. Né? Então, as atitudes relacionadas aqui, no sermão, nas bem-aventuranças, são atitudes pessoais. Por quê? Porque são atitudes que cada um tem que olhar para si mesmo e agir conforme aquilo que é estabelecido aqui. E são beneficentes por quê? Porque o resultado, apesar de você ter um resultado na sua vida também, mas a essência daquilo que você faz dentro do reino não é direcionado para você mesmo, jamais é direcionado para você mesmo. É sempre direcionado para outras pessoas, para fazer o bem para outras pessoas. É por isso que nós vamos ver na palavra escrito que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Aquela ideia que o mundo prega, e fala, não importa o que os outros vão pensar de mim, importa sim. Porque tudo aquilo que você faz pode refletir na vida do outro. E nós precisamos ter responsabilidade da forma com que nós nos portamos, nos conduzimos, né, em relação a essas pessoas. Na sequência, nós temos a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, que sabe que agora eu estou até com saudade já de orar o Pai Nosso, né? Porque a gente orava o Pai Nosso na igreja só, né? Quando ia acabar a escola dominical lá, e a gente fazia oração do Pai Nosso. Mas muitas vezes as pessoas rezam, né? O Pai Nosso. Qual que é a diferença? A diferença é que a pessoa faz como se fosse um mantra, repete, né, as palavras ali, e às vezes nem presta atenção no que está falando. Olha o que ele fala, né? Seu nome, né? Seu nome seja glorificado. Deixa eu achar o texto aqui, Mateus 6, verso 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aí a pessoa ora, né? Isso daqui, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Mas na prática, o que ela faz? Ela quer a vontade dela, quer que a vontade dela seja feita. Então a oração do Pai Nosso, a principal característica dela é de dependência completa de Deus. E quando nós somos dependentes completamente de Deus, nós não queremos mais os nossos desejos satisfeitos, mas nós queremos que o propósito de Deus seja cumprido na nossa vida. Por isso que a Bíblia vai nos dizer assim, vocês oram pedindo alguma coisa e não recebem, porque pede mal, para gastar nos seus prazeres, né, nos seus deleites. Ou seja, para satisfazer a carne, para satisfazer a sua vontade. Essa é a razão pela qual a pessoa não recebe, porque ela faz um pedido de uma forma egoísta, não segundo a vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas vamos combinar assim, que a sua vontade seja assim, assim, assim. Aí vai desenhar para Deus, né, como é que é a vontade dele. Então a oração do Pai Nosso nos ensina a humildade, nos ensina a submissão ao Pai e submissão à vontade dele.
né? Não é o nosso reino, não é a nossa vontade, não é o nosso nome, mas é tudo relacionado a Deus. Essa é a principal mensagem. E a mensagem vai demonstrar aqui qual é, então, o caráter dos filhos do reino. Então, olha só, nós devemos ter atitudes pessoais e beneficentes, ou seja, agir de forma a nos transformar e nos melhorar a cada dia em relação ao nosso comportamento. Agir em prol do próximo. Confiar em Deus completamente, colocando a vontade de Deus e o propósito dele acima dos meus próprios desejos. Isso vai demonstrar o caráter daqueles que são, de fato, filhos do reino. E aí Jesus vai passar um monte de atitudes relacionadas com aqueles que são cidadãos dos céus, aqueles que fazem parte do reino de Deus, que é uma atitude abnegada e compassiva. Ou seja, o que é abnegado? Você se despoja daquilo que você quer. Você não pensa mais em você quando você faz, mas você pensa no reino de Deus, você pensa em Deus, você pensa no bem do próximo. Compassiva está relacionado com ter compaixão com as pessoas, né? Ter empatia com aquelas pessoas que sofrem, né? Que estão ainda na ignorância do pecado. Tem uma frase aqui que é atribuída a Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi foi aquele monge budista, e ele disse o seguinte, né? Se perdessem todos os livros sacros da humanidade, só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Por quê? Porque o Sermão da Montanha encerra em si e resume basicamente todo o ensinamento relacionado ao caráter daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, né? Ao caráter daqueles que são filhos do reino. Quer dizer, e aí, lembra aquela comparação que a gente faz em relação a princípio e lei? Princípio e mandamento? Né? Aquilo que é exterior e aquilo que é interior? Jesus vai falar, vocês ouviram o que foi dito. Né? Não mata, se matar vai morrer. Mas eu digo para você, se você falar para o seu irmão alguma coisa, palavra meio torta, você já é réu de juízo. Vocês ouviram o que foi dito. Né? Não adulterarás. Mas olha o que eu falo para vocês. Se você, no seu pensamento, já tiver pensamento impuro, já adulterou. Então, perceba que o padrão, ele é superior. Por isso que Jesus diz, se o padrão de vocês não superar o padrão dos fariseus, vocês não vão ver o reino de Deus, vocês não vão entrar no reino de Deus. Porque o padrão dos filhos do reino é superior. Se alguém te pedir a capa, dá a túnica. Se alguém bater numa face, dá outra. Se alguém te fizer andar uma milha, anda duas. Então esse é o padrão pelo qual os filhos do reino devem se portar, sempre com atitude beneficente, né, atitudes pessoais beneficentes em relação àquilo que a Bíblia nos manda fazer, sempre pensando mais no próximo do que a nós mesmos, né, tendo compaixão e empatia pelas pessoas, sofrimento das pessoas, confiando plenamente em Deus em todas as coisas. Lá em Lucas, agora nós vamos lá para Lucas, né? Ainda no Sermão do Monte. Lucas no capítulo 6. Capítulo 6, do verso 20 até o 26. Que ele vai falar ali das bem-aventuranças e dos ais, né? Ele vai falar o seguinte: ai dos ricos, ai dos fartos, ai dos que riem, ai dos louvados, aqueles que desejam ser louvados, né? Primeiro, o que significa esses ais? Ais significa uma interjeição de lamento, né? Lamento por vocês que são ricos, lamento por vocês que são fartos, lamento por vocês que riem. Agora, não é a riqueza em si, não é a fartura, não é o riso, não é o louvor em si. Porque a Bíblia mostra várias pessoas na Bíblia que eram ricas. Nós temos homens de Deus até hoje, que são ricos, mas são homens de Deus. Fartura. Quem é que não quer uma fartura, sempre ter fartura na mesa, por exemplo? A fartura é uma coisa boa.
Uma coisa que nós devemos agradecer a Deus, inclusive, quando nós temos. Alegria, né? A própria Bíblia diz que nós temos motivos para nos alegrar. Na época de Jesus, do nascimento de Jesus, a situação ali na Judéia não era uma situação fácil para o povo. Pessoas autoritárias governavam. Mas aí os anjos aparecem para os pastores e dizem assim, ó, eis que vos trago novas de grande alegria. Será para todo o povo, né? Falando a respeito do nascimento de Jesus. Então nós devemos nos alegrar sim. Aliás, em Jesus nós temos a alegria que não importa a situação que nós estejamos enfrentando, mas nós cremos sempre, nós temos alegria, nós somos alegres, não estamos mais alegres, mas nós somos alegres porque somos parte da família de Deus. Né? O louvor, a própria Bíblia manda que nós honremos a quem é devida a honra. E que as autoridades, por exemplo, são constituídas para castigo dos ímpios e para louvor daqueles que praticam o bem. Não é assim? Então, o problema não está na questão em si. O problema aqui, olha só o contraste. Quem são os bem-aventurados? São os pobres, são os famintos, são os que choram, são os que são odiados. Mas o pobre de espírito aqui não é uma pobreza material. É uma condição de reconhecimento da necessidade. Quem se acha rico não precisa de nada. Mas quem se acha pobre necessita da misericórdia. Né? Quem são os famintos aqui? Os famintos por justiça. Porque eles, bem-aventurados os famintos, porque eles serão saciados. E por que serão saciados? Porque no final dos dias, Jesus, quando voltar a estabelecer o seu reino, aplicará a justiça retributiva a cada um conforme as suas obras. Bem-aventurado aqueles que choram porque são consolados, né? Aqueles que choram exatamente por causa da injustiça, por causa do pecado, aqueles que se entristecem pela situação. Quando nós olhamos para a situação do mundo hoje, das pessoas, da falta de amor, né, isso entristece. E esse é o choro. Mas os que riem são aqueles que se alegram na desgraça. Eu ia até fazer uma citação recente de um ex-presidente da República, barbudo. Vou citar o nome? Vou fazer. Deixa eu falar. Aliás, tem um presidente atual também que falou que mais mas não vou falar quem é. Não estou citando o nome. Né? Já falou. Não falei não. Falei nome nada. Dei todas as dicas, não falei nome. E aqueles que são odiados, volto para a Bíblia, foco na Bíblia. Aqueles que são odiados, né? Odiados por causa da perseguição, odiados por causa da justiça de Deus que está sobre as suas vidas. Então, o contraste aqui na verdade, naqueles que se estribam em Deus, que confiam em Deus e reconhecem a necessidade dele, da sua misericórdia e da salvação, e daqueles que se acham que já estão satisfeitos, daqueles que se acham já justificados pelas suas próprias obras. Então, esse é o contraste aqui. Né? Então, feliz é aquele que reconhece a sua pobreza. Mas o lamento recai sobre aquele que se acha rico. Né? Nós vamos ver essa analogia, né? Uma analogia parecida lá em Apocalipse, quando está falando lá das cartas às igrejas da Ásia. Para uma delas, o que ele fala? Você se acha muito rico aí, mas na verdade você é pobre, cego e nu. Né? Não é assim? Pobre, cego e nu. Mas se acha rico. Tem fama de que vive, mas está morto. Na outra, né? Numa outra. Então, aqui nos versos seguintes, né, do 27 até o 49, nós vamos ver estabelecidos exatamente padrões relacionados com aqueles que fazem parte do reino de Deus. Então, qual deve ser a nossa atitude? Né? De amor, de misericórdia, de perdão. E aqui o julgamento aí, na verdade, está falando do não julgamento, né? Mas aqui não está falando em relação ao pecado.
Está falando de julgamento em relação à salvação. E aqui é que, nesse texto, né, em Lucas, no capítulo 6, verso 27 a 38, mais especificamente no verso 38, que é o último, que vai ter aquela palavra assim, né, boa medida, recalcado, sacudido e transbordante. O que essa medida está relacionada? Está relacionada com a atitude de julgar as pessoas. O que o texto está falando antes aqui? Está falando de julgamento. Então, quando eu olho para outra pessoa e eu acho que aquela pessoa merece o sofrimento, eu preciso tomar cuidado. Ela merece sofrer por aquilo que ela fez. Preciso tomar cuidado. Por quê? Porque merecimento por merecimento, o que a gente merecia? Será que a gente merecia o céu? A gente merecia a salvação? Então é isso que está dizendo aqui. A medida que você usa para julgar é a medida que você vai ser julgado. Então tome cuidado. Nós devemos agir sempre com misericórdia em relação às pessoas. Quer ver um exemplo? Lá de Jonas, né? Jonas chega lá na cidade de Nínive para pregar, mas Jonas queria ver a cidade salva? Queria nada, ele queria ver cair fogo do céu. Sentou de camarote lá para ver ainda. E aí quando Deus salva a cidade, porque ele se arrepende, o que Jonas faz? Eu sabia. Sabia que o Senhor é Deus amoroso, que é Deus compassivo, sabia que o Senhor ia perdoar. Quer dizer, não queria de jeito nenhum, e fica triste, fica bravo, vai lá, fica depressivo lá ainda. Né? Ou seja, é uma falta de empatia, uma falta de compaixão. E é o que Deus mostra ali, que Deus sempre foi, é e sempre será misericordioso. Então, se nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, quem somos nós para negar a misericórdia para alguém? Para negar o perdão para alguém? A partir do momento que nós concebemos o tamanho do perdão que nós recebemos, nós vamos ter facilidade também para perdoar. A partir do momento que a gente concebe o tamanho da misericórdia que nós recebemos, que nós somos alvo da misericórdia de Deus, e elas se renovam a cada manhã, nós vamos ter uma facilidade maior também para exercer misericórdia em relação a outras pessoas. Na sequência, o texto vai falar a respeito das características do falso mestre. Né? Vai falar aqui a partir do verso 39 até o 42. Ele vai falar a respeito de cego conduzindo outro cego. Né? E vai falar a respeito do cisco no olho, que é a questão, né? Ainda em relação a essa questão do julgamento, ou seja, você olhar para o outro e achar que o outro está tão errado, mas não parar para fazer uma reflexão a respeito da sua própria atitude. Quer dizer, às vezes a pessoa olha para o cisco que está no olho e não enxerga a trave que está no dedo. E aí vai falar, no verso 43 a 45, né, da questão do fruto, da árvore dos frutos. Em resumo, é o seguinte, gente, cada um dá o que tem. O que um pé de maçã vai dar? Vai dar maçã. O que um pé de jabuticaba vai dar? Vai dar jabuticaba. O que um coração rancoroso vai dar? Rancor. O que um coração cheio de amor e misericórdia vai dar? Amor e misericórdia. Então, é simples. Cada um vai dar o que tem. Pelo fruto, você vai conhecer se a árvore é boa ou não. E aí, encerra, né, essa parte aqui, nos versículos 46 a 49, fazendo uma exortação à prática. Ou seja, está escrito assim, né, a partir do 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus está aqui no capítulo de Lucas, nesse ponto, o que ele está fazendo? Está encerrando o Sermão do Monte. Está encerrando o sermão. Então ele falou todas as coisas, das bem-aventuranças. Né? Se a gente juntar Lucas aqui com Mateus, já falou da oração do Pai Nosso, já falou da maneira de se comportar, de atitude de amor, de misericórdia.
E tudo, falou tudo já. Ele está encerrando o seu sermão. E aí ele vai virar o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Então, nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes também. Ó. Eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a terra, sem alicerce, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, não adianta nada ficar aprender, colocar na mente e não colocar em prática, né? Se torna vazio. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós extraímos da palavra de Deus, nós devemos efetivamente colocar em prática nas nossas vidas, né? Para que isso possa gerar efeito para nós, para que isso possa gerar efeito na vida de outras pessoas também. Tudo bem, gente? Olha só, acabou cedo hoje, hein? Eu achei que acabou cedo. Vamos começar de novo. Vamos lá, na página 71 aí do livro de vocês têm a autoatividade, certo? Né? Hoje eu não vou fazer igual eu fiz na semana passada, eu não trouxe aqui o negócio pronto, aqui, né? O resultado, a resposta da questão. Mas aqui a autoatividade também está bem tranquila, né? Porque, olha, a questão 1. Os judeus começaram a perseguir a Jesus, pois ele fazia milagres no sábado. Nós falamos sobre isso. Na verdade, eles não compreendiam o significado do sábado, que é a questão da essência, do princípio. E essa falta de entendimento fazia com que distorcessem a verdade de Deus. Em sua opinião, esse equívoco sobre o sábado ainda existe hoje? Sim ou não? Como ele se manifesta? Né? De que forma? Onde que você enxerga isso? Né? Como que as pessoas agem e ainda compreendem errado? E aí você vai explicar. Segundo, como Jesus provou para os judeus que tinha poder para curar e para perdoar pecados? Né? Aqui nós estamos falando daquela passagem do paralítico. Lembra que ele foi perdoado? Então, procura lá naquele ponto lá que vocês vão achar a resposta. Né? Do paralítico que ele chegou, Jesus falou, seus pecados são perdoados. E aí virou aquela celeuma toda e falou, vocês acham que é mais fácil perdoar pecados ou curar? Mas para que vocês creiam, levanta, toma a tua cama e anda. Então é essa passagem que vocês vão achar a resposta. Jesus ensina o padrão moral, social e espiritual do reino de Deus. Consulte os textos do Sermão do Monte, nos Evangelhos, e resuma abaixo os ensinamentos de Jesus. Então, aqui é para você colocar de uma forma simples aqui, né? Em 2 ou 3 linhas no máximo aqui, essa linha curtinha, né? Esse quadradinho aqui. Qual é o ensinamento de Jesus em relação ao homicídio? Então, por exemplo, homicídio. Para Jesus, se você se irá contra o irmão, já é réu de juízo de homicídio. Em relação ao adultério, se você pensar em imoralidade, já cometeu adultério. Então, é isso. Dentro do ensino de Jesus do Sermão do Monte, vai respondendo cada quadradinho aqui. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Olha aqui, todo mundo olhando. Agora sorriso aqui para tirar foto. Ó, 1, 2, 3, vamos lá. Deixa eu ver se deu certo aqui. Não sei.
Olha lá. Olha que coisa linda. Que coisa linda, é. Todo mundo, tudo bonito, todo mundo bonito. Tá sem microfone, hein, Fernando? O que tá acontecendo? Terremoto aí na sua casa? Vira pra cá, vira pra lá. Fico me mexendo, por isso que eu fecho a câmera. Muito bem, gente. Então vamos fazer uma oração pra gente. Vocês gostariam de comentar alguma coisa em relação a algum ponto da aula? Só um comentário. Participei de uma live essa semana, de várias, na verdade. Não sei se você conhece, do pastor Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Uhum, sim. Ele estava fazendo uma semana. Aí ele fez uma live e falou tudo que a gente aprendeu sobre o evangelho, essas coisas. Ah, Eu assisti, ai que chique, já sei tudo. então, você já poderia até você fazer a live. Aí também. Eu gosto de assistir ele. Eu não sei se ele é filho do Josué Gonçalves, Pastor Josué Gonçalves. né? Filho É. dele, né? Eu assisto de vez em quando Uhum. também. Faz um tempo já que eu não vejo nenhum vídeo dele, mas eu gosto de. Uma vez ele levou um outro pastor, ele fez uma, um estudo sobre dons espirituais lá. Eu achei muito interessante, é bem legal É do a Luciano explicação. Subirá, eu acho. Exatamente, é essa mesmo. O Luciano Subirá que estava com ele. Muito Isso aí. O bom. que mais, gente? Só? Solamente? Então tá bom. Vamos orar para encerrar nossa aula. Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez, por ter nos conduzido até aqui durante essa aula. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e que nós possamos captar todo o ensinamento que é extraído da Tua Santa Palavra, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, que estabeleceu, ó Deus, os princípios pelos quais devemos pautar a nossa conduta, para que sejamos, então, considerados cidadãos do reino, filhos do reino. Paizinho, nos capacita. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa ser o nosso guia em todos os momentos. Controla, Senhor, o nosso andar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, para que tudo seja agradável ao Senhor. Dai-nos, Senhor, uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus. A nós e a todas as famílias representadas aqui, ó Deus, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja também. Livre, Senhor, de todos os males. Pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Fiquem na paz. Até semana que vem, até qualquer dia, então. Não sei se a gente vai se falar antes da próxima quinta-feira ainda, né? Que aí durante a semana vai ter prova. Mas a gente vai conversando. Beleza? Deus abençoe.